Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Mais SC. E hoje a gente está aqui na Farmácia Maria Rocha, farmácia de manipulação em Tubarão, Santa Catarina, para falar sobre os produtos manipulados que são realizados aqui na farmácia. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Fernando, ele que é um dos sócios e farmacêutico aqui da farmácia. Agradecer ao Dr. Fernando por disponibilizar esse tempo na sua agenda para a gente conhecer um pouquinho mais da Farmácia Maria Rocha. Eu que agradeço pelo convite, Fran. Espero tirar a dúvida do pessoal aí sobre como acontece a manipulação dos medicamentos, quais são os passos a passos, e tirar essas dúvidas do pessoal. Então, a gente sabe que muitas pessoas ainda vão na farmácia do produto industrializado para comprar o seu produto. Mas a farmácia de manipulação tem os seus diferenciais, né, que a gente está aqui hoje para falar sobre eles. Então, a gente vai começando, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, falando qual é a diferença do produto, né, farmacêutico industrializado para o manipulado. Bom, o manipulado, o que acontece? Um dos principais diferenciais é a possibilidade de personalização. Quando eu falo do medicamento industrializado, é um medicamento que é feito em grande escala, e ele é feito com um padrão. O padrão é o quê? Uma pessoa de 70 quilos, que é o padrão que eles usam para a característica de dose, o teste de efeito, né? Então, ele é feito como um padrão para toda a população, né? No medicamento manipulado, a gente consegue fazer ajuste de dose, né? Por exemplo, eu consigo fazer uma dose para uma criança, eu consigo fazer uma dose diferenciada para um idoso, eu consigo fazer uma dose diferenciada para uma pessoa que precisa de mais de uma vitamina, de menos de outra. Então, com esse processo, a gente consegue fazer justamente o processo de individualização, que é tratar cada pessoa de forma única, né? Então, é justamente com esse processo, por quê? Porque o medicamento manipulado é feito um a um, então, né, eu tenho lá uma pessoa pesando, uma pessoa encapsulando, então, isso a gente consegue fazer esse processo de individualização, então, personalização das formas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da vitamina, vamos supor, a vitamina, o complexo de vitamina. Às vezes a pessoa não precisa de todo aquele complexo que tem na farmácia que é completo. Ela precisa só de alguns elementos. A farmácia de manipulação consegue fazer esse suplemento personalizado. Justamente o que acontece? Vamos usar um exemplo de um polivitamínico que tem na farmácia. Muitas vezes esse polivitamínico ele não vem nem com 100% da dose diária recomendada, por exemplo. Então eu pego lá uma vitamina do complexo B, vamos pegar aí uma vitamina B6, e lá está com a dosezinha ínfima, né? Então, uma B12, por exemplo, que como suplemento, a indústria só pode fazer de 45 microgramas. Ele não pode fazer uma dose maior que isso. Só que assim, uma pessoa que está com a B12 baixa no sangue, por exemplo, às vezes eu preciso dar 1000 microgramas, olha só, estou falando em 45 para 1000. Né? E isso ele vai encontrar onde? No processo de manipulação, na farmácia de manipulação. Por quê? Porque eu consigo adaptar essas doses para a necessidade do paciente. Então, ele fez um exame lá que o zinco está baixo. E muitas vezes é isso. Lá tem um complexo vitamínico que tem todas as vitaminas B, todo o magnésio, zinco, mas ele precisa de uma dose a mais, de um suporte a mais do zinco. E a mesma coisa nos medicamentos, né? Tem medicamento, por exemplo, que só tem injetável na farmácia e o paciente precisa fazer uso oral. Essa semana passada até a gente fez isso, né? A gente pegou o medicamento injetável e transformou no medicamento de uso oral, por quê? Porque o hospital precisava tratar o paciente com medicamento de uso oral, que era um antibiótico para tratamento de um tipo específico de infecção. Então, a farmácia de manipulação tem muito disso, né? Ele consegue fazer essas adaptações, esses ajustes, transformar uma forma farmacêutica que estava lá numa ampola, numa cápsula, num comprimido. Então, tudo isso acontece e a gente consegue fazer esses ajustes, né, conforme a necessidade do paciente. Joia. E quais os benefícios, né, a gente já falou alguns aqui, do medicamento manipulado? Bom, eu acho que o principal benefício dele, antigamente se falava muito de custo, né? Hoje não é tanto o custo quando a gente compara ao medicamento industrializado, porque até mesmo veio os genéricos, né? Então, hoje não é custo, é justamente essa capacidade que a gente tem de fazer uma coisa que a pessoa precisa, né? Vamos supor, eu preciso de um carro de 3 lugares. Fernando, não tirou isso, não tem carro de 3 lugares. Tem de 4, tem de 7, mas não tem de 3. Mas eu preciso de um carro de 3. Então a gente consegue
fazer isso, eu preciso de um medicamento nessa dosagem específica. A gente consegue fazer isso. Ah, Fernando, mas eu queria uma associação de plantas medicinais, de fitoterápicos. A gente consegue fazer isso, que muitas vezes tu não encontra em outro lugar essa possibilidade de associações. Então, como eu falei das vitaminas, né? Tipo, muitas vezes eu não vou encontrar na farmácia uma vitamina C associada com magnésio, com zinco, com vitamina B1, com B2, e isso a gente consegue fazer na farmácia. Outra coisa que é interessante citar, me corrija se eu estiver errada, mas vamos supor, o médico pediu para tomar X comprimidos, e na farmácia a caixa só tem uma quantidade maior. O benefício também da farmácia é isso, fazer a quantidade certa, conforme a prescrição, né? Então, muitas vezes sobra lá 4, 5, 10 num blister, daí tu diz, mas agora vou jogar fora. Não, vou guardar. E isso é um problema sério, né? Que é o que a gente chama da farmacinha em casa, porque às vezes usa uma medicação achando que vai fazer bem e acaba fazendo mal. Então, esse ajuste também no número de cápsulas, né, no tratamento exato, a gente consegue ter essa possibilidade também, essa vantagem. Então, e como todos esses benefícios aí a gente pode citar, ele contribui no tratamento. O doutor poderia citar algum exemplo? Bom, vamos supor, né? Vamos puxar aí para um problema de articulação, uma artrose, né? Isso. O que acontece? Hoje a gente tem muita indicação de colágeno tipo 2, glucosamina condroitina, só que se tu for, por exemplo, na farmácia comum, tu vai comprar um colágeno tipo 2, vai comprar uma glucosamina condroitina, vai comprar um ácido hialurônico, vai comprar um outro anti-inflamatório, tudo separado. Isso. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, a gente pode fazer associação da glucosamina condroitina, associação do ácido hialurônico, associação do colágeno tipo 2, tudo num único sachê. Olha que bacana. É uma vantagem também do manipulado em relação a eu comparar outros fatores, como, por exemplo, da indústria, né? Vamos supor, eu tenho lá uma cúrcuma que é um anti-inflamatório, né, que a indústria também produz, só que a gente também tem aqui. E a gente tem outros diferenciais, que daí eu posso ter uma cúrcuma, por exemplo, uma forma que é uma forma que melhora a absorção dessa cúrcuma, que é uma forma lipossomada. Ou eu posso associar com outro componente, por exemplo, essa cúrcuma, uma piperina, que a piperina é extraída da pimenta, que aumenta a absorção dos componentes ativos. Então, tem todo esse diferencial que a gente consegue com a farmácia de manipulação. E aí vem uma pergunta que todo mundo quer saber. Como são produzidos os medicamentos na farmácia Maria Rocha? Bom, ele é um processo um tanto quanto longo, né? Se a gente for pensar. Fernando, mas produz rápido, né? Produz de um dia para o outro. Só que ele é um processo de várias etapas. O que acontece, né? Todo medicamento manipulado ele é feito a partir de uma prescrição, né? Do médico, do nutricionista, do terapeuta, né? Então, é baseado numa prescrição. O farmacêutico pode fazer a recomendação de algumas coisas. Então, é baseado na prescrição de um profissional habilitado. Então, vem a prescrição médica. Chega na farmácia, a atendente vai fazer o processo de orçamento, né? Fechou o orçamento, isso vai gerar um pedido. A gente chama uma ordem de produção. Por que uma ordem de produção? Na ordem de produção tem todos os detalhes para o processo de produção. Por quê? Porque é igual fazer um bolo. Eu tenho todos os ingredientes, mas eu não tenho modo de fazer. Daí eu vou fazer de qualquer jeito, o que vai acontecer com esse bolo? Ou não cresce, ou cria pé, ou fica ruim, ou fica maçudo. Não, tem N possibilidades de... A química, no caso. Tem N possibilidades daquele bolo dar errado. Então, nessa ordem de produção, vai com todas as etapas. Passa essa ordem de produção, junto com a ficha de pesagem, passa por uma primeira conferência farmacêutica, que é o quê? O farmacêutico verifica se tudo que foi colocado na fórmula da receita está batendo com a ordem de produção, se todas as etapas de processo estão ok, para aí ir para o processo de produção. Então, interessante também falar um pouquinho da matéria-prima que é utilizada, né? Tem todo esse trabalho de construção do medicamento e a matéria-prima que é utilizada vem da onde? Bom, hoje a gente tem fornecedores do mundo inteiro, né? Não dá pra gente... Muitas vezes o pessoal tem preconceito. Mas vem da China e vem da Índia. Desculpa, gente, mas hoje não tem, né? O microfone que a gente está usando é da China. O celular,
a parte de suplementação, a parte de medicamento. Eu fui numa feira, Fran, esse ano agora, no começo do ano, foi lá em maio. Os maiores expositores eram indianos e chineses. Claro que a gente toma cuidado com algumas coisas. Por exemplo, né, uma naltrexona. Naltrexona a gente só compra se a origem for francesa ou holandesa. Ah, mas por quê, Fernando? Porque a gente já sabe que se não for dessa origem, eu não vou ter qualidade no produto, certo? Então tem algumas especificidades, tem alguns cuidados que a gente precisa. Aminoácidos, por exemplo, né? A gente compra muito aminoácido da Ajinomoto. A Ajinomoto é a maior produtora mundial de aminoácidos, né? O pessoal conhece a Ajinomoto por causa do glutamato monossódico, mas a Ajinomoto é a maior produtora mundial de aminoácidos. Então a gente busca comprar desse fornecedor porque a gente sabe da qualidade desse fornecedor. E tem alguma coisa sim que pode vir de outros fornecedores, mas a gente sempre busca a qualidade, o cuidado de comprar, porque a gente sabe que faz diferença no resultado final do paciente. E o doutor também falou na questão do medicamento que não é aprovado, no caso, na hora de fazer certificação. Como é que é realizado o trabalho, né, e a preocupação da Maria Rocha com o meio ambiente? Bom, o que acontece, né? Hoje a gente tem uma empresa terceirizada que ele faz todo o nosso descarte consciente, né? Tanto de matéria-prima que venceu, tanto do produto, por exemplo, que não foi aprovado na garantia de qualidade. Mas a gente tem cuidado, assim, tipo, no processo produtivo, eu pego lá a pesagem, por exemplo, né? A gente usa papel vegetal para pesar. Só que aquele papel vegetal, a gente olha assim, não, o papel tá limpo, dá de descartar no... Não, a partir do momento que qualquer coisa teve contato com a matéria-prima, com o que a gente utilizou, a gente considera aquele material contaminado. Então, por exemplo, toda a vidraria, todos os encapsuladores, antes de serem lavados, né, um risco de contaminar efluentes, por exemplo, a gente faz toda a higienização com papel, tá? Um papel que a gente compra que é 100%, né, vegetal 100% limpo, porque daí não é qualquer papel que usa também, porque a gente tem esse conceito de, vou comprar mais barato. Não dá, a gente tem que entregar o melhor produto. Então, tudo é limpado antes de lavar para ter o quê? Ter esse cuidado, né? Então, hoje a gente tem uma empresa parceira terceirizada que faz essa coleta. Tá, e né, agora vamos contar um pouquinho da Farmácia Maria Rocha, né? Quem é a Farmácia Maria Rocha? Quanto tempo ela está no mercado e onde ela está localizada? Bom, a Farmácia Maria Rocha, ela está em Tubarão, Santa Catarina, né? Está no centro da cidade. Ela está, na verdade, no prédio aonde a Maria Rocha morou. Quem não conhece a história, a Maria Rocha, na verdade, é a avó da minha sócia, da Lúcia, que é a fundadora da farmácia. A Maria Rocha, ela trabalhava com homeopatia e ela atendia as pessoas carentes com uma botica, tá? Uma caixinha com as homeopatias, ela preparava e dava para as pessoas carentes, isso na cidade de Maracajá. Daí ela veio por volta de 1930 para Tubarão e ela, nessa casa na Lauro Miller, ela morou até a sua morte, né? E daí a Lúcia, quando se formou em farmácia, ela ganhou de presente de uma tia o livro, que era o livro de homeopatia da avó. E daí ela foi fazer especialização em homeopatia, foi para São Paulo, estudou e voltou para Tubarão e disse, eu quero montar uma farmácia. E daí até o pai dela, o seu Assis Souza, que é bastante conhecido aqui em Tubarão, né, dono de lojas de roupa, daí ela chegou e disse, eu quero montar uma farmácia diferente, mas diferente, pai, não a mesma farmácia, que era a drogaria, né? Ele disse, não, mas isso aí não vai dar certo, não vai dar... Então, desde 1990, que foi quando foi montada a farmácia, né, então, agora em outubro desse ano, fez 34 anos de farmácia. Então, desde então, veio crescendo aí a farmácia, foi a primeira farmácia de manipulação em Tubarão, né, que também é um marco para a cidade, né? E essa farmácia veio crescendo desde então. Hoje a gente atende aí, né, não só Tubarão, mas toda Santa Catarina, todo o Brasil, né? Então, até inclusive exterior, a gente acaba enviando alguma coisa também dos medicamentos manipulados produzidos aqui. E para quem está nos assistindo e ficou interessado em comprar um produto da Maria Rocha, como é que faz? Bom, hoje o canal de atendimento, a gente brinca que telefone ninguém mais liga, né? As pessoas não ligam mais. Então, hoje o atendimento basicamente é o WhatsApp, né? Então, a gente tem uma central de atendimento, hoje a gente está com mais de 20
20 meninas ali nessa central de atendimento do WhatsApp, é no 4899-359225. Então, pega a fotinho, bate a fotinho da receita, né, da prescrição do médico, do nutricionista, terapeuta, né, manda a fotinho, faz o orçamento, as meninas já enviam o link de pagamento, efetua o pagamento e recebe a suplementação, a medicação no conforto da casa. Certo. E tem algum site que a pessoa também consegue acessar? Também tem o site até a gente renovou ele, tá com uma cara nova, é o www.mariarrocha.com.br. E qual a mensagem para a gente encerrar nosso bate-papo que o doutor deixa aí para quem nos assistiu, falando um pouquinho sobre produtos manipulados? Bom, eu acho que o principal da farmácia de manipulação, e tem muito a ver com a nossa missão, quando a gente criou a missão da farmácia, né, cuidar da sua saúde porque você é único. Então, a nossa missão aqui na Maria Rocha é cuidar da saúde das pessoas, né, não só tratando doenças, mas a gente tem um viés muito grande para a prevenção de doenças, a gente migrou muito para essa parte de suplementação, justamente que prevenir doenças e não deixar só para tratar lá quando está velhinho, né? Então a gente busca isso e você é único. Então a individualização, né, a forma, a prescrição individualizada é um outro fator muito forte, né, para a gente aqui na Farmácia Maria Rocha. Certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço e espero que o pessoal goste. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.